O Donald Trump finalmente avançou na sua promessa de cancelar e substituir o Obamacare. E recentemente saiu agora a lei como vai ser a nova lei de saúde lá nos Estados Unidos. Vamos conversar sobre isso. Faz vários vídeos aqui, faz muito tempo que eu tô falando que eu preciso fazer um vídeo sobre o Obamacare para você entender por que ele é um desastre, por que ele não funciona. Isso é esse vídeo. Agora, por que o Obamacare é um desastre. Para depois você entender também por que o Trump foi eleito, qual é o desastre tão grande que o Obamacare foi, que as pessoas votaram no Trump, e por que a proposta do Trump também não vai funcionar. Isso vai ser um segundo vídeo que vai sair hoje também, que vai se chamar Trump Care vai ser um desastre. Mas vamos lá, para você entender essas coisas aí. E o que você tem que entender é, assim, primeiro, eu tô criticando o Trump, eu não sou um liberal, eu sou um liberal no sentido brasileiro, não no sentido americano que quer dizer socialista. Eu sou um libertário, ok? Eu sou um anarcocapitalista, porque a galera tem coisa assim, ele tá criticando o Trump, comunista, sabe? É um saco, então você tem que fazer esse tipo de aviso porque muita gente vai cair nesses vídeos de paraquedas. Mas a maior parte das críticas que o Trump recebe nos Estados Unidos é porque ele não é um socialista, eu estou criticando ele porque ele é um socialista. Mas enfim. Vamos adiante. Por que o Obamacare é um desastre? Você tem que entender, antes de tudo, um processo econômico que é o progresso do intervencionismo, a espiral do intervencionismo. O processo que é isso. Isso está descrito num livro chamado Economia do Intervencionismo, do Fábio Barbieri, vai estar lá na descrição. Todas as fontes para isso aqui vão estar lá na descrição para você conferir. E o que acontece? Tem um livre mercado e o governo intervém. Quando ele intervém, ele aumenta custos e reduz competição e cria vários incentivos negativos, vários problemas que emergem da intervenção que ele criou. O governo pode então falar, bom, deixa. Ou ele pode tentar intervir mais para resolver os problemas que ele criou. Essas novas intervenções vão criar novos problemas, e ele pode intervir para isso de novo, até o ponto em que o governo vai totalmente destruir esse mercado, ele não vai mais funcionar. E o governo vai ter duas escolhas, ou liberar o mercado inteiro, ou nacionalizar o mercado inteiro. A privatização das telecoms, como foi feito no governo Fernando Henrique, foi o caso. O governo passou décadas tentando isso fazer funcionar, eles desistiram e meio que privatizaram, ainda colocaram a Anatel em cima, mas é uma longa história isso aí. Outro exemplo é, por exemplo, a Dilma no setor elétrico. Resolveu modificar o preço, resolveu fazer uma manipulação de preço, fazer um contrato lá e tal. Quebrou as empresas, daí resolveu mexer mais um pouco mais, não, vamos fazer empréstimos aqui do BNDES para tentar salvar, e chegou a conta agora, 62 bilhões de reais que terão que ser pagos a esse setor, ou o governo podia também falar, quer saber, estão canceladas todas as concessões, nacionalizamos o setor inteiro. Esse é o processo que aconteceu no setor de saúde, no setor de seguros de saúde, de healthcare nos Estados Unidos. O governo americano intervém nisso de antes da Primeira Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, as intervenções ficaram mais fortes, com a criação do Medicare e Medicaid, que são dois programas governamentais, que juntos gastaram 1,2 trilhões de dólares em 2015. Então, aquele mito de, não tem seguro de saúde nos Estados Unidos público, né? O governo não faz nada. Não, ele faz 1,2 trilhões de coisas por ano. Em 2015 foi esse o gasto. Então, assim, essa coisa de, é tudo um livre mercado. Não. Só tá errado. Você tem que ativamente não ter procurado nada sobre o sistema de saúde americano para dizer uma coisa dessas, para dizer que é um livre mercado, ok? O governo americano vem intervindo nisso há décadas. As leis do Medicare e Medicaid são dos anos 60 ou menos. E não funciona, e só encareceu tudo. E uma das tentativas agora foi colocar uma terceira grande lei, além do Medicare, Medicaid. O governo americano, o governo Obama, colocou o Obamacare em cima numa tentativa de consertar esse troço que não funcionou. É mais e mais e mais intervencionismo. E por isso que a resposta do Trump não vai funcionar, porque é mais um intervencionismo. A resposta certa seria desregulamenta, libera, deixa o livre mercado operar, mas não. Ele vai tentar fazer uma nova lei para consertar. Já tem várias, dezenas de leis tentando fazer isso funcionar, mas agora a do Trump vai funcionar. Não, todo mundo sabe. Agora, vamos lá. Para você entender só o Medicare e o Medicaid, eles gastaram, como eu falei, 1,2 trilhões de dólares em 2015, o que é 37% do gasto nacional, o gasto que toda a população e governo dos Estados Unidos gastou com saúde em 2015, 37%, ok? Então, não tem, o governo não faz saúde nos Estados Unidos. Faz, 37% dela, ok? E não funciona. Vamos lá. Medicare.
Ele é basicamente um INSS de saúde. Você paga ao longo da sua vida e depois de 65 anos ele cuida de você e também cuida de jovens com deficiências, problemas, etc, 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 etc. Ele é financiado primariamente por impostos na folha de pagamento, como o INSS, e algumas outras coisas, e é esperado que em 2030 esse esquema, né, o Medicare, vá à falência. Porque ele não vai conseguir mais sustentar quem... Bom, tem quem recebe, tem quem paga, a conta não vai fechar, o negócio faliu, vai ter que modificar. Então esse programa aí tem mais uns 13 anos de existência e depois ele vai falir. Ele cobre aí 55 milhões de pessoas. Ah, o governo americano não faz saúde. Faz, muito. Ok? Segundo, o Medicaid. O Medicaid é um segundo programa que é basicamente um seguro de saúde público para a população pobre. Okay? Então você pode pagar subsidiado, às vezes é uma coisa meio complicada, a lei é complicadíssima, mas é para os pobres, tem uma linha de pobreza lá, abaixo dela você pode entrar no negócio e ele vai fornecer saúde para você. O problema é que ele paga tão pouco que muitos médicos se recusam a aceitar esse seguro e não atendem por ele. Então o atendimento é muito ruim e tem o fato agora que esse programa tá cheio, tá inchado, gastando demais, porque o Obamacare, uma das coisas que o Obamacare fez, você pode até tentar entender o Obamacare como uma lei de expansão do Medicaid para boa parte da população. Ele subiu a linha de pobreza, muito mais gente entrou, mas a conta não fecha. E, como, por lei, o governo federal divide a conta meio a meio com os governos estaduais, muitos governos estaduais podem ir à falência por causa disso, porque os custos estão subindo muito, muito rápido, e como a população está envelhecendo e ficando mais doente, o custo sobe. Os jovens que vão trabalhar para pagar isso não estão trabalhando. Problemas. E o Medicaid cobria 72 milhões de pessoas em 2015. Então, já existem programas estatais para resolver isso, não funcionam, ok? E pragmaticamente, eu preciso lembrar das minhas fontes aqui porque é muito dado, ok? Então por isso que eu tô olhando para cá no meu computador. Mas vamos lá. Pragmaticamente falando, não é possível você reduzir ou anular esses programas estatais porque eles já mataram o mercado. Primeiro que é ilegal você fornecer seguro de saúde nos Estados Unidos. É ilegal. Como é que seria um seguro de saúde? Ó, você paga uma quantidade aqui, se você ficar doente a gente te dá uma puta grana e é isso. Isso é um seguro. Certo? Você bate o seu carro, você tem o seguro no seu carro, você paga uma certa quantia, se você bater, eles te dão um certo dinheiro. Isto nos Estados Unidos é legal, você tem que fornecer uma cobertura. Isso já vai ser tudo regulamentado pelo governo. Cada vez mais, embaixo do Medicare e do Medicaid, foram mais regulamentados, com mais burocracia estatal, e o Obamacare chegou a regulamentar mais, vamos aprender isso ao longo do vídeo, é o ponto que, basicamente, o mercado morreu. Então, se você retirar toda essa intervenção estatal em cima, vai levar anos para esse mercado se recompor, para esse mercado ser capaz de fornecer de novo seguro de saúde ou um plano de saúde para essas pessoas nos Estados Unidos. É que nem você falar assim, ó, você pode não gostar de mim como seu funcionário, eu sou um funcionário ruim, eu não produzo, eu falto, eu quebro tudo, mas assim, eu matei todos os outros caras que você poderia contratar, então você tá preso. Aí você fala, tá vendo, é uma falha do mercado. Não. O governo afogou todo o setor e agora fala, tá vendo, o setor não funciona, então a gente tem que resolver. Em parte você pode até argumentar que esse era o plano, que isso foi intencional, mas aí não tem como provar nada, então a gente vai ter que ficar por aí, né? Outra coisa é que por motivos tributários, seguros de saúde nos Estados Unidos tendem a ser fornecidos pelo empregador. Não é você que compra, é o empregador que compra, porque lá na Segunda Guerra Mundial, eu ia quase falar imperador, mas o Roosevelt quase foi um imperador. O presidente Roosevelt subiu impostos para os mais ricos em até 90%. Ou seja, ao invés de te dar um aumento, as empresas te davam benefícios. Um deles foi, a gente pode te dar o seguro de saúde. Ao invés de a gente te dar esse dinheiro para você ser taxado até tua bunda, a gente te dá um seguro de saúde que você não vai pagar imposto. É melhor, certo? Você está ganhando mais dinheiro na prática, né? Você está deixando de gastar com isso, isso é bom. Foi um dos jeitos que eles encontraram e isso foi sendo solidificado na lei. E você tem um problema que é, bom, como então o empregador tende a fazer isso? E isso está na lei tributária, isso está já encastelado em como o governo obriga você a fazer as coisas. Se você tem um emprego e é demitido, você perde o seu seguro de saúde. Se você então entra num novo emprego e num novo seguro de saúde, eles podem recusar você por condições pré-existentes. Por exemplo, você tinha um emprego que você trabalhou por 30 anos e você teve câncer.
Você desenvolveu câncer ao longo desse nos últimos 5 anos. E você foi demitido por algum motivo que não tinha a ver com o câncer, mas agora você tem câncer. E agora você vai para um novo seguro de saúde e ele fala, olha, cara, você tem câncer. Você não vai chegar aqui, pagar uma mensalidade de R$500, gastar $500 mil de tratamento, entendeu? Não vai funcionar assim. Você já tem uma coisa. Você não pode chegar e falar, eu quero um seguro de vida, eu tô morrendo. Isso não existe. Eu quero um seguro pro meu carro, eu acabei de bater ele. Isso não existe. Okay? Normalmente, isso seria, o cliente tem o seguro de saúde e ele fica lá. Ok, você pode fazer uma portabilidade, ter tempos de carência, etc. Mas como a lei força isso, força o empregador, praticamente força ele a te dar o seguro de saúde, você tem essas situações aí de condições pré-existentes. Como que o governo Obama resolveu isso? Bom, retirando essa obrigação do empregador? Não, com uma nova lei para tentar consertar o negócio. Você veja, o planejador central antigo tentou fazer uma lei que ele achava muito inteligente. Mais inteligente do que os 40 caras antes dele. Ela não deu certo. E o novo planejador central agora, ao invés de reconhecer que as outras 41 deram certo, ele fala, não, agora papai aqui vai resolver. Agora eu vou resolver. E claro, não resolveu. A lei do Obamacare diz, empresas de seguro de saúde não podem recusar você. Então assim, se você acabou de, digamos assim, você nunca teve seguro de saúde por algum motivo, e você se quebrou todo, vai precisar de uma cirurgia aí. Você pode comprar seguro de saúde agora. Você não se cuidou a vida inteira e tem hepatite, e agora você precisa de um transplante de fígado. Então agora você compra o seguro de saúde, não antes. Digamos, você tem câncer, então você tem câncer agora você compra o seguro de saúde. Você não precisa comprar ele na sua vida inteira, você só precisa comprar ele quando você tá ali tropeçando o resto do seu quase cadáver caindo pra dentro do hospital. Aí você vai comprar o seguro de saúde. Por que você vai pagar por algo que você não vai usar, quando você pode só contratar quando você vai usar? Sim, isso é a lei do Obamacare. Qual é o jeito deles resolverem esse problema? Eles falam, bom, é o seguinte, todo mundo é obrigado a comprar um seguro de saúde. Não sei qual, não quero saber, mas vocês têm que ter um seguro de saúde, tem aqui o que você tem que ter no mínimo, o governo passa o que você tem que ter no mínimo, eles criam um mercado. Eles criaram um site lá, custou muito dinheiro, não funcionou o site. Foi muito legal isso. Você acha que o site do FIES não funciona, cara? Você não viu o site do Obamacare. Nossa, mas isso é outra história. O fato é, você é obrigado a ter um seguro de saúde ou pagar uma multa. Essa multa era $695 ou 2,5% da sua renda. Qual dos dois fosse maior? Então, se você fosse um bilionário, você ia pagar 2,5% da sua renda. Todo mundo é obrigado a ter um seguro de saúde. Pera! Então essa é uma lei que diz que eu sou obrigado por lei a comprar um produto da indústria ou ser penalizado por isso? É. Mas isso é inconstitucional. É. Mas passou. Como eu vivo falando aqui no meu canal, não importa qual é a Constituição e sim os juízes. Se os juízes não leem a Constituição, não obedecem ela, a lei não é relevante. Esse plano é flagrantemente anticonstitucional, fora que era um imposto criado pelo governo e eles conseguiram passar isso, sobre a argumentação esdrúxula de que a multa era tão pequena que ela não era na prática um imposto, não conta. Então o argumento para eles conseguirem passar isso na Suprema Corte foi, olha, tem essa multa que serve para forçar o cara a comprar. Mas essa multa é muito pequena e ela não vai forçar o cara a comprar, então ela não vai funcionar. Então o argumento jurídico do governo Obama, sem nenhuma piada, é sério isso, foi que o plano não vai funcionar, então dane-se, não é um imposto, não bloqueiem o plano. A Suprema Corte aceitou esse argumento, não porque ele estava certo, mas sim porque eles queriam fazer o negócio rolar, e deixaram essa lei inconstitucional passar. Que força a população a comprar um produto da iniciativa privada ou ser penalizada por isso. Não fala isso alto aqui no Brasil, porque uns empresariados aqui vão ter uma ideia de falar, opa, vai ter que comprar meu produto ou pagar a multa. Vão começar a ter umas ideias assim. A lei força todo mundo a comprar seguro de saúde. Ou seja, você tem as pessoas velhas e doentes que vão custar muito caro, e você tem as pessoas jovens e saudáveis que vão ser muito baratas de cobrir pelo seguro de saúde. E como toda essa galera aqui boa, que não é cara, está forçada sob ameaça de penalidades graves a estar dentro do programa, elas subsidiam o custo das pessoas caras, porque o seguro de saúde é obrigado a aceitar todo mundo. E, adicional a isso, você tem um problema que é,
forçar o empregador a fornecer também o seguro. Ou seja, se o empregador tiver mais de 50 funcionários efetivamente full-time, ele tem que fornecer, ó, tá vendo? Letra da lei. Ele tem que fornecer seguro de saúde para, ele tem que pagar, ele tem que colocar isso, para todos os funcionários full-time. Então, se você tem 50 funcionários e todos eles trabalham em tempo integral, você tem que dar o seguro de saúde para os 50. O que as empresas começaram a fazer? Demite um funcionário. Então agora eu tenho 49 funcionários, eu não sou obrigado a dar seguro de saúde para todos os meus funcionários, porque senão eu quebro. Eu demito um para não demitir 50. Ou meu produto vai subir de preço tanto que eu vou à falência, enfim, vocês pegaram a ideia. O ponto é começaram a fazer esse tipo de coisa. Ou você fala assim, eu tenho 60 funcionários, todos eles são tempo integral. Mas eu só realmente me importo com 20, os outros são funcionários em linha de produção, ou digamos assim, um McDonald's, se eu demitir o meu caixa aqui, eu vou encontrar outro, não tem problema, eu não sou obrigado a fazer isso para segurar ele, mas tem algumas pessoas aqui que se eu não der o seguro de saúde, elas vão de fato embora e isso vai prejudicar a empresa. Então eu tenho 60 funcionários, tempo integral. Eu deixo 20 em tempo integral, que eu sou obrigado a fornecer o Obamacare. Desses 40 que sobraram, eu baixo eles para tempo parcial, abaixo de 30 horas por semana. Coloco eles em 29 horas por semana. E contrato outros 40 para trabalhar as outras horas. Então agora eu tenho 100 funcionários, 20 recebem seguro e 80 estão em subemprego. Obrigado, Obama. Obrigado, Obama. Esse é o efeito da lei do Obamacare. O problema é que isso gera uma coisa chamada... E claro, aí você pode perguntar, só para finalizar. Mas e os pobres? Eles não vão conseguir pagar isso? Bom, o governo dava subsídios para os pobres conseguirem comprar esses seguros de saúde, eles davam dinheiro lá, falaram, a gente vai pagar parte e tudo mais, o que sobe o custo do governo americano para subsidiar os pobres. Quando, se você lembra bem desse vídeo, já existia o Medicaid. Ele expandiu o Medicaid, parte vai para lá, parte vai aqui, recebe subsídio, mas... Então você fez duas leis para a mesma coisa. É um tipo especial de inteligência. O problema é que o Obamacare, todas essas leis de incentivo, criam um incentivo chamado, foi apelidado de espiral da morte. É um nome bem bonito, que é o seguinte. As pessoas mais jovens e saudáveis vão pagar muito caro para esse seguro para sustentar então todas as pessoas doentes e velhas que estão no seguro e que o seguro não pode discriminar em preço muito. Esse também é um ponto muito importante. Não pode discriminar em preço muito. Ele não pode cobrar 10 mil de você que está doente e 1.500 de você que é saudável. É muito mais próximo ter uma taxa aí. Então o que acontece? Basicamente os jovens, os saudáveis estão subsidiando os doentes. Porque o governo regulou o preço. Isso tem que ser claro e todo mundo tem que entender isso claramente. O governo regulou o preço. Assim como a Dilma regulou o preço do setor da energia, o governo regulou o preço do seguro de saúde. Qual é o resultado? Você zoa com o preço zoa com você. Não tem lei de oferta e demanda, meu filho. Não tem como você revogar a realidade econômica. E o que acontece? O seguro ficou muito caro para os jovens. Se os jovens saudáveis saírem, eles são os caras que custam pouco para essas empresas que estão fornecendo seguro dentro do Obamacare, mas eles subsidiam os caros. Se essa galera jovem, por exemplo, eu tenho 26 anos, eu sou saudável, eu não ia precisar disso. Eu só, não, seu seguro antes era $1.500 por ano. Agora ele é 3 mil, mas a multa é 700. Digamos, eu tô numa situação econômica no meu trabalho, eu vou pagar $700 de multa. Eu não preciso desse seguro. Se eu precisar ir pro hospital, eu vou gastar assim, o quê? $1.000 no ano. Digamos, $500 no ano. Eu vou gastar se eu precisar ir no hospital esse ano. Então eu pago a multa de 700, pago mais uns 500 que eu vou ter que ir no hospital. O seguro era quanto? 1.500? Pô, tô economizando $300. Saí. Tchau, não vale a pena. O custo ficou tão grande para os jovens, para as pessoas saudáveis, que vale mais a pena para eles pagar a multa e ir embora. Isso que é um problema. Então você tem as pessoas baratas para o seguro e que pagam muito indo embora. Ou seja, você tem agora todo o custo dividido pelos novos. Pelas pessoas que ficaram. Que agora são, na média, mais caras e estão pagando. Bom, agora você está recebendo menos. Bom, então agora para as pessoas mais saudáveis desse novo grupo, as pessoas mais jovens e mais saudáveis desse novo grupo, o preço do seguro subiu. Então para elas pode começar a valer a pena não pagar, não contratar um seguro privado, pagar a multa do Obamacare e sair. E todo mundo vai fazendo isso, até que só vai ficar os velhos e os doentes,
e eles vão pagar muito, até o ponto que eles vão falar, cara, eu tô morrendo. O Obamacare custa, sei lá, $150 mil por ano, meu tratamento é $90 mil por ano. Eu saio e pago ele no mercado e pago a multa do Obamacare, ao ponto que todo mundo sai e acabou a história, faliu o negócio. Essa é a espiral da morte do Obamacare e já estava acontecendo. O Obama prometeu, quando ele instalou o Obamacare, que os custos iam, primeiro, baixar. Ele falou, promessa, os custos irão baixar. O problema é que quando a lei começou a fazer efeito em 2013, de 2013 para 2014, cadê meus números aqui? Em 2013 a 2014, os preços subiram entre 20% e 40% para os seguros de saúde. Primeiro ano, 20% a 40%. Alguns estados viram uma alta bem mais forte. Depende dos estados. Por exemplo, o estado de Nova York foi o que mais se beneficiou, teve uma queda porque tem muita gente jovem lá, tal, ajudou uma galera. Todos os outros estados tomaram uma trolhada na cara que foi linda. Os preços dispararam. Ou seja, em 2014 a galera sai, deixa o programa no cabide, então o preço sobe de 2014 para 2015. A alta de 2013 para 2015, a alta média dos planos, ou seja, alguns foram muito menos, alguns foram muito mais. A alta média foi 69% em 2 anos. Isso é, na prática, não, legalmente não, mas na prática é um imposto. É o governo reduzindo o seu poder de compra. Qual é a consequência disso? A população americana empobreceu, porque agora eles são forçados por lei a pagar mais por uma coisa que entrega menos. E o resto da economia vai para o saco, ok? 28 estados tiveram altas de mais de 20% entre 2016 e 2017, foi a eleição do Donald Trump. 4 estados tiveram altas de mais de 50% em um ano. Um ano. Imagina o seu seguro de saúde subir 50% em um ano por causa do Obamacare, ok? A menor alta de 2016 para 2017 foi de 6% e a média foi 21%. Essa é a média. Vários estados foi muito mais. Isso eu podia aqui ficar jogando vários dados de altas. Teve estados que a alta foi de 70%, umas coisas assim grotescas. E você vê esse padrão ao longo de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, o preço disparando para cima e quebrando as famílias, chegando ao ponto em que não vale mais a pena pagar, você fica sem cobertura quando você precisa dela, paga a multa e daí você fica com nada. Então você está pagando um imposto para o governo, que é a multa do Obamacare, fica com nada e isso é mais barato do que ter o seguro. Antes você poderia comprar um seguro mais barato. Talvez um seguro mais simples. Talvez só para algumas pessoas da família. Você fala, ó, eu tô saudável, mas a minha esposa, ela tem um negócio e tal. Vamos ter o seguro para ela e os nossos 2 filhos também são criança, eles vão ter seguro, mas eu tô saudável, eu fico sem. Não, agora os 4 tem que comprar, subiu, então agora os 4 vão ficar sem e pagar a multa. Parabéns. O resultado dessa alta de preços foi que empresas que fornecem seguro de saúde dentro do Obamacare simplesmente saíram. Elas não são obrigadas ainda, alguém vai ter uma ideia de criar essa lei, elas não são obrigadas por lei a fornecer seguro de saúde dentro do Obamacare. Elas não são obrigadas a operar num certo estado, elas podem simplesmente se retirar. Se o preço subir demais ao ponto que só parte da população fica e eles são muito caros e a empresa toma um prejuízo gigantesco, que é o que aconteceu com a maior parte das empresas que fornecia seguro, ela simplesmente se retira daquela cidade ou daquele estado, deixando as pessoas com menos cobertura, menos opções, menos competição, menos qualidade. E, cadê o meu dado aqui? 2% dos consumidores tinham apenas uma escolha de seguro de saúde no ano de 2016. Com as altas de 2016 para 2017 e os seguros finalmente desistindo de tentar operar, desistindo. Não dá, Luca, eu vou embora. Tchau, eu desisto. Tchau. 17% dos consumidores vão ter apenas uma escolha em 2017. Vão ter apenas um fornecedor de seguro de saúde para eles. Menos competição, menos qualidade, menos opções. Isso é só 2017, esse processo vai continuar. Se a lei se não viesse uma lei, alguma coisa para modificar isso, esse processo ia continuar ao ponto em que a gente tem uma ou 0 fornecedores, porque nenhuma lei obriga alguém a fornecer. Então você poderia chegar ao ponto em que 0 pessoas iam fornecer esse serviço, e tá aí um gráfico na tela, uma imagem na tela para você ver a mudança de antes e depois de quantas cidades têm
3, 2 ou 1, quantas cidades ou estados tem 3, 2 ou 1 empresas fornecendo esse seguro. Então, esse é o efeito. E finalmente, um efeito muito maligno foi no mercado de trabalho. Se você lembra bem, eu te expliquei que 50 funcionários vai ter que pagar o Obamacare para todo mundo. Ou funcionários de full time, se você tem mais de 50 funcionários de tempo integral tem que receber o Obamacare. Resultado, só se contrata agora pessoas abaixo de período integral, abaixo de 30 horas. Então, 29 horas ou menos. Isso criou o fenômeno do que eles chamam dos 29. Eu trabalho 29 horas para não dar 30. Qual é o resultado desse incentivo econômico do Obamacare? 94% dos empregos criados durante a presidência Obama, 94% dos empregos criados durante a presidência Obama foram tempo parcial, menos de 30 horas, por contrato, ou seja, você é contratado para construir esse paiol. Bom, construiu, tá, então você está demitido. Não recebe Obamacare. Ou emprego temporário. Tem um contrato de um certo tempo e quando ele passar você está demitido, que também não recebe Obamacare. Quase todos, 94% dos empregos criados durante a presidência Obama foram esse tipo de emprego. Subemprego. Por isso as pessoas estão trabalhando cada vez mais 2 empregos ou mais. Se você abrir qualquer relatório aí de novos empregos criados, qualquer relatório, 2014, 2015, 2016, você vai ver esse padrão. Nós criamos 200 mil empregos, 185 mil tempo parcial, 15 mil tempo integral. Você vai ver esse tipo de padrão surgindo. Pode puxar qualquer um, você vai ver isso aí. O resultado agora as pessoas estão trabalhando em empregos de menor qualidade, com menor estabilidade, recebendo menos, porque esses empregos recebem menos, tendo que, como o empregador não fornece, elas têm que comprar o Obamacare, que está mais caro, ou elas podem não comprar o Obamacare e pagar a multa, ou seja, elas estão pagando mais para receber nada, e ainda tendo que contratar coisa por fora, e as empresas estão agora com mais custos porque elas têm que pagar o Obamacare. O resultado da lei ela destruiu o mercado de saúde, encareceu a vida de todo mundo, reduziu o dinheiro que as pessoas têm no bolso para gastar com outras coisas, o que prejudica todos os outros setores da economia, e basicamente iria a um desastre completo nos próximos anos, porque os seguros iam se retirando, as pessoas iam se retirar, e é isso aí, acabou a lei. Alguns foram beneficiados, sim, as pessoas com doenças mais graves mesmo, que seriam recusadas por qualquer empresa, ou as pessoas que tinham que pagar um tratamento muito grande, ou as pessoas que de fato não tinham nenhum dinheiro. As pessoas que não tinham nenhum dinheiro já estavam cobertas no Medicaid de um jeito ou de outro. Você pode expandir a cobertura e o Obamacare não seria necessário. Para as pessoas com tratamentos complexos e caros, a resposta não é destruir o mercado de seguro de saúde. A resposta é deixar ele mais livre para ele conseguir baixar custos e melhorar atendimento. A resposta é encontrar outros jeitos de tentar fornecer isso, não destruir o mercado. Você tem outras opções. Deixa que as pessoas tentem fornecer um serviço. O que o governo americano fez foi tentar regular, burocratizar o negócio, taxar, na ideia de que você não funciona para 0,2% da população, então agora eu vou fazer você não funcionar para 80% da população. Agora eu resolvi o problema. Isso não é uma solução inteligente. Isso não é uma solução que deveria ser levada a sério. O Obamacare é um desastre e é por isso que o Trump foi eleito. O problema é que a proposta do Obama, a proposta do Trump, como eu previ quando o Trump foi eleito, eu falei, ele vai ser uma Dilma. Vai ter um histórico de intervenções desastrosas, atrapalhadas, que vai prejudicar o mercado mais do que ele estava prejudicado antes. O que eu espero no fim da presidência dele é um legado de não acredito que você passou essa burrice. Uma Dilma. E a proposta do Trump Care é exatamente isso. Ela acelera esse problema, ela torna o problema ainda pior, acelera a destruição do negócio. E pior, isso vai culpar os republicanos. Quando isso não der certo, os republicanos serão culpados e os democratas serão eleitos novamente, só que daí eles vão vir querendo socialização completa, estatização completa. Mas isso a gente explica no próximo vídeo por que o Trump Care vai ser um desastre. Por esse vídeo você já passou raiva o suficiente. Tchau, tchau.